Graça e paz, igreja. Amém. Desde a primeira vez que o pastor me chamou para ministrar, e toda vez que está chegando perto do culto, eu fico receosa de perguntar quem é que vai pregar. Eu acho que ele já percebeu que eu só deixou perguntar bem na próxima hora. Aí o tempo foi passando. Aí eu disse, não, ele vai me chamar mais não. Então, aí já comecei a chamar o dia antes, já perguntava o dia antes. Mas aí ele é mais esperto do que eu, né? Então foi domingo de manhã ele disse, aí um áudio, você acha que ele vai perguntar alguma coisa de Josemar, porque você vai estar na igreja, né? Tá certo, também. E ele disse assim, não tenha medo, porque foi uma resposta de oração. E eu fiquei bem tranquila. Eu comentei com o Josemar, comentei até com o Graça, que eu estava preocupada, porque eu estava tão calma, né? Aí o tempo foi passando, o dia foi passando, e eu pensei, Senhor, me dá uma confirmação daquilo que tu quer que eu fale. E no culto Kids, Dani cantou uma música que me fez ter como confirmação. Mas eu quero mais confirmação, Senhor, porque da primeira vez eu pedi confirmação, eu disse confirmando de todas as formas, mas aí só veio mesmo a confirmação através de Dani. Eu disse, quando vou confiar no Senhor, porque Ele é dependente de ti. E quando foi hoje, eu disse, vou ouvir alguns louvores, porque eu quero colocar um louvor. E escutei algum, escutei outro, nada. Aí o Josemar chegou hoje e disse assim, tu vai colocar alguma música? Eu disse, não. Porque não deu nada no meu espírito. Então não vou colocar nada simplesmente para cumprir o tempo ou para tentar me acalmar. Porque até ontem, quando o pastor disse, filha, casa de Ferreira Experimental, cadê o cartaz? E de fato eu já tinha feito, porque eu já tinha combinado com ele de que eu iria usar o mesmo cartaz na mesma semana. Então quando ele falou, quando ele me chamou para ministrar, eu já troquei a volta. Já estava feito desde domingo. Mas o postar é forte. É uma confirmação para as pessoas de que você está disponível e, querendo ou não, as pessoas esperam algo da gente, né? Aí eu, meu Deus, aí eu fiquei agora, tá tão super tranquila. Aí quando o pastor pediu o cartaz, eu disse, Jesus, chega aqui, não tem negócio, estou levando até agora. Mas glória a Deus por isso, e também em alguns momentos aqui, Deus acaba que confirma. E algumas coisas que foi cantado, aqui o pastor falou, eu vou confirmar que é essa palavra mesmo que ele preparou para essa noite, amém? Amém. Então, vá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 até o 16. E tem um tema. O tema, na verdade, é uma pergunta. Você tem alguma coisa da parte de Deus para dar a alguém? Passaram a ver. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo do Pedro e João entrando, ele pediu uma esmola. Eles olhando firmemente para ele, Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro,
mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era aquele mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a porta do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito isso, como se tivesse feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, foi quem deu a glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Amém? Bem sabemos que essa autoridade de Pedro nunca esteve, nem sempre esteve com ele. Quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus, veio o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E a partir daí, todos que estavam esperando por esse cumprimento ficaram cheios do Espírito Santo. E os discípulos foram os deles. E Pedro e João, como os outros, passaram a falar do Evangelho com mais autoridade, com mais intrepidez, com mais segurança. Passaram a curar, libertar. E eles foram destaque em vários momentos, em várias passagens da Bíblia. E esse da cura do coxo foi um deles. E o que me chamou a atenção foi que Pedro e João poderiam ter passado direto e entrado no templo, porque, como foi dito na palavra de oferta, as pessoas estão acostumadas a pedir. E em outras passagens da Bíblia, a gente vê que tem pedidos. E esse homem era apenas mais um que estava ali pedindo. Mas, conversando algumas vezes com algumas pessoas e até assistindo algumas ministrações, eu já ouvi falar que pessoas têm a certeza de que esse homem estava ali unicamente para pedir esmolas. Mas o Espírito Santo me testificou, não tenho medo nem dúvida de dizer isso, que ele não estava ali apenas para pedir esmola. A esmola era um meio que ele usava para receber alguma coisa de um filho de Deus. Aleluia. E lendo, e para testificar isso, eu coloquei aqui 4 pontos que provam que ele não estava ali só pelas esmolas. No versículo 2 fala que todos os dias ele estava
levaram ele para frente desse portão. E a Bíblia fala que ele era levado para um dos portões. E o templo tinha vários portões. E todos tinham pessoas circulando o tempo todo. E eu creio que esse homem já havia sido levado para outros portões do templo. E não conseguia receber aquilo que ele tanto esperava. E quando levaram ele para frente desse portão, chamado Formoso, ele teve a convicção que ali era o lugar aonde ele iria receber aquilo que ele tanto espera, que era a cura. O segundo ponto está no versículo 5, ao qual fala que ele olhou para Pedro, esperando receber alguma coisa. Ele já esperava pelo milagre. Isso é nítido. Se ele estivesse apenas esperando para receber uma esmola, a Bíblia tinha dito, porque a Bíblia diz que ele olhou para Pedro e pediu uma esmola. Mas quando Pedro pediu para ele olhar para ele, ele esperava receber alguma coisa. Aleluia. Eu não vou na casa de uma vizinha pedir açúcar, como aconteceu essa semana, né? Eu não vou na casa da vizinha pedir açúcar e esperar receber um sal. Quando eu peço algo, eu espero receber algo. E a pessoa que eu pedi aquilo, ela vai trazer aquilo que eu pedi. E o que foi que Pedro disse? Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. E ele esperava justamente por alguma coisa que Pedro tinha. Se Pedro já tinha dito que ele não tinha dinheiro, o que ele estava esperando? Alguma coisa que Pedro tinha sem ser dinheiro. Amém? Aí eu falei do açúcar, não estava aqui, mas é como se aquele homem fosse uma pessoa que tivesse ansiedade e dissesse a outra pessoa: fique aqui comigo, porque eu não estou bem. Eu estou angustiada, eu estou triste, porque a ansiedade, ela mexe em vários pontos do nosso corpo, na mente, fisicamente. E quando uma pessoa em crise de ansiedade pede para outra pessoa ficar com ela, ela não quer a companhia da pessoa, ela quer a ausência da ansiedade. É como se você tivesse um problema que não pudesse resolver no natural. Isso afeta quase acabando e você olhasse para o céu e dissesse: Deus, faz alguma coisa. E eu já passei por isso. Teve momentos da minha vida que eu olhava para o outro e não via a solução. E eu cheguei a dizer: Deus, faz alguma coisa comigo hoje. E é isso que eu vi naquele coxo. Ele olhava para Pedro, ele pediu esmola. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe pedir ou tem vergonha de falar. Quantas pessoas já passaram? Será que Pedro e João foram os primeiros filhos de Deus que passou por ali? Não. Mas quantas vezes aquele homem pediu esmola? No capítulo 4, versículo 22, diz que ele tem mais de 40 anos. Há quanto tempo ele estava ali no templo pedindo? Quantos homens de Deus passou por ele e ele pediu esmola esperando alguma coisa? Mas um filho de Deus não manifestou o que diz que tem. Ele pediu esmola, mas o que ele de fato queria era algo que mudasse a sua situação, o seu estado atual. Ele já esperava por algo sobrenatural, sabe por quê? Porque o natural ele já tinha todos os dias. Muito pouco ele recebia esmolas, mas não recebia a manifestação do Filho de Deus. Romanos 8,19 diz que porque a criação aguarda
com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E a gente pede tanto discernimento do Espírito. Eu já pedi tanto, meu Deus, me perdoe. Eu já pedi tanto para Deus me dar o dom de revelação de sonho, de interpretação de sonho. Para quê? Se uma pessoa chegar para mim, será que eu vou ter a autoridade e intrepidez de interpretar o sonho daquela pessoa? Deus me dá porque Ele sabe que eu não ia fazer. Porque eu ia confiar mais no meu coração e achar que eu estava enganado do que o Espírito Santo. A gente pede tanto discernimento a Deus. Eu vi uma pessoa falar, não vou citar nome. Você está. Esses dias eu vi você tão triste. E de fato eu estava. Mas para quê? Aquela pessoa recebeu o discernimento do Espírito Santo sobre a minha vida se não manifestou o poder de Deus. Então é isso. Quantos homens, quantos filhos de Deus não passou por aquele homem e não manifestou o poder do Evangelho para ele? Mas Deus não abandona os seus, não abandona quem tem fé. Aquele coxo, no versículo 16, Pedro fala que ele tinha fé. Então, quando a gente tem fé, cedo ou tarde, Deus coloca um filho de Deus com autoridade para manifestar o poder do Evangelho, o poder de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Até quando vamos ficar retendo o poder que há no nome de Jesus, sem manifestar seu poder através da palavra? Seja a pessoa que tenha alguma coisa da parte de Deus para dar a alguém. Meu Deus. Pois de nada adianta ter o discernimento se não for para manifestar o poder de Deus a quem precisa. Aquele homem esperava por uma esmola diferente. Quem sabe, apenas uma migalha, como a mulher cananeia, citada em Mateus, capítulo 15, versículo 27, o qual se deparou com a pessoa certa, Jesus. O povo, a gente às vezes tem que dizer, mas Jesus é o próprio Deus. Mas ele estava como homem. Ele sentia tudo que a gente sentia. Ele poderia ser terno também. Mas ele decidiu ser fiel a Deus. Ele decidiu confiar que ele tinha poder e autoridade que o Pai lhe concedeu. E aquela mulher, ela poderia ter desistido quando Jesus chamou ela de cachorrinha. Mas ela não, ela preferiu pegar as migalhas que caíam da mesa. Porque ela confiava que ali tinha um verdadeiro Filho de Deus. E sabia que ali iria se manifestar o poder de Deus para poder curar a filha dela. Amém? Deus tem colocado homens de poder no nosso caminho. Mas nós, de fato, temos olhado para Ele como fonte de cura? Será que alguém percebe em nós, que dizemos que somos filhos de Deus, uma fonte de cura? Será que o Espírito Santo que habita em nós, segundo a nossa fé, tem poder de curar alguém? O terceiro ponto foi que esse homem não hesitou a se pôr de pé quando Pedro falou: levante-se e ande. Quem tem fé, quem espera ser curado, automaticamente, no comando do Filho de Deus, ele faz alguma coisa, ele se movimenta. E no versículo 7 nos mostra que Pedro o ajudou. Pedro não levantou ele. Pedro o ajudou. Aquele homem tentou se levantar sozinho, mas não conseguiu. Não por falta de fé, não porque não acreditava que iria ser curado. Pelo contrário, ele tinha fé, ele sabia, ele esperava, ele tinha anseio de encontrar alguém que dissesse: levante e ande. Mas às vezes isso acontece. Precisamos de ajuda para nos levantar, porque Deus quer nos ensinar que
para nos levantar de alguma situação que estamos passando há muito tempo, é necessário ter alguém do nosso lado. Mas aqui diz que ao se pôr de pé, ele pulou, ele exaltou, ele glorificou a Deus. Aí o que eu aprendo aqui? Que para se levantar, às vezes a gente precisa de ajuda, mas para glorificar a Deus, só basta a gratidão, porque a gratidão é que nos faz engrandecer o nome de Jesus. A gratidão é que nos faz profetizar, dizer que o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Precisamos de pessoas, precisamos, mas para glorificar a Deus, só basta mesmo a gente entender quem é Jesus na nossa vida. Não devemos desprezar quem nos dá a mão, mas não devemos esperar por eles para glorificar a Deus. Aleluia. O quarto ponto e último, que comprova que esse homem realmente já tinha fé, já esperava pela cura, eu já comentei adiantar, é no versículo 16, onde Pedro disse que ele foi curado pela fé. Ele foi curado e grato porque tinha fé. Ele foi grato porque a gratidão, ela vem antes do milagre acontecer. Quem tem fé em Jesus, no seu coração primeiro gera gratidão. Quando Deus vê que de fato nós confiamos nele, somos gratos antes de receber, ele nos dá aquilo que a gente espera. O que me fez, isso tudo me fez colocar aqui também, foi o episódio dos 10 leprosos, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 11 até o 16, onde Jesus curou os 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. A Bíblia diz que ele voltou, louvando a Deus, e chegou até Jesus e expressou a sua gratidão. Aí eu me perguntei, por que os outros 9 não voltaram? Porque de fato, eles não esperavam ser curados e não foi gerada gratidão em seus corações. Por causa da fé de um dos leprosos, os outros 9 alcançou a bênção. Mas a gratidão é única. Foi gerada gratidão naquele leproso, mas nos outros 9 não foi gerada. Às vezes isso ocorre justamente para que Deus nos faça refletir no que de fato pedimos e no que de fato vamos gerar depois de receber. Será que vamos ser gratos quando a manifestação de Deus acontecer na nossa vida? Ou vamos sair simplesmente mostrando que recebemos, mas não glorificando a Ele? Esse poço, depois que foi curado, ele poderia ter ido seguir sua vida normalmente. Talvez até viver o que não tinha vivido esses 40 anos. Mas ele decidiu ser um discípulo. Ele decidiu seguir Pedro e João. E a Bíblia fala que ele observava Pedro falar ao povo. E eu não tenho dúvida que esse homem passou a ser um discípulo de Jesus, um discípulo de Pedro. Porque quando o poder de Deus nos alcança, é para nos transformar em um canal que vai fazer o reino de Deus conhecido. Para que outras pessoas venham a receber aquilo que a gente recebeu através do Evangelho, através do poder do Evangelho. Aí eu fiz algumas perguntas. De fato, estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida? Será que diante de tudo que vivemos e ouvimos, estamos disponíveis a ser um discípulo? Um discípulo de quem tanto vem nos ensinando
Jesus, mas como ser um discípulo de Jesus se a gente não consegue ser um discípulo dos nossos pastores? A gente quer muito sem agradecer o pouco. A gente quer muito sem fazer o pouco. Esse homem, qual era coxo de nascença, aguardava pela manifestação do Filho de Deus há mais de 40 anos. Menina eu depois mas amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado em todo mundo. E fora. Talvez a manifestação de Deus não tenha chegado na nossa vida, porque eu falo por mim, que ainda aguardo alguns milagres. Falo por outras pessoas que eu converso que também ainda aguardam alguma manifestação de Deus. Mas aí eu pergunto, por que será que Deus ainda não se manifestou na sua vida? Será que é porque você não consegue gerar gratidão antes de receber? Ou será que você não consegue reconhecer um filho de Deus? Deus às vezes coloca a gente na nossa vida, mas a gente não reconhece que Ele carrega o poder de Deus. E às vezes Deus quer usar Ele para nos dar aquilo que a gente quer, mas nós perdemos porque não sabemos reconhecer. A gente quer ser reconhecido, mas não reconhecemos o poder que há no nosso irmão. Talvez também a manifestação de Deus, ou você não encontrou um filho de Deus que teve a ousadia de chegar para você e falar do poder do Evangelho, porque você ainda continua no mesmo lugar. Esse homem saiu de portão em portão. Ele não se contentou até chegar num lugar o qual tinha convicção que ali ele ia receber o que tanto queria. Será que a manifestação de Deus na sua vida não chegou porque você continua no mesmo canto? Deus quer que a gente dê passos. Se a gente ficar, Jesus, vou ficar aqui esperando o Senhor fazer. Eu não vou para ali não, porque se tu pode fazer aqui, porque eu vou para ali. Mas Deus, em alguns momentos da nossa vida, quer que a gente se movimente. Aquele coxo, ele era levado, mas nós não precisamos ser levados, nós somos sadios. E por que a gente não sai do lugar? A gente quer os filhos do nosso lado, nós queremos familiares curados, nós queremos coisas materiais, nós queremos. Mas o que de fato nós estamos fazendo para receber? Eu quero dizer que nessa noite nós sejamos como os discípulos de Jesus, Pedro e João, que após receber o poder de Deus, não parou de proclamar o Evangelho. Que possamos ser igual à mulher cananeia, que não desistiu de receber a cura da sua filha, mesmo depois de aparentemente ter sido humilhada por Deus, por Jesus, quando mesmo chamou ela de cachorrinha. Sendo que Jesus a ninguém humilha, ele provoca uma ação para ver a nossa reação. E a reação daquela mulher foi se manter firme na fé. Pois quem se humilha diante do Senhor, recebe aquilo que tanto espera. Aleluia! Que sejamos como aquele leproso que glorificando a Deus, voltou até Jesus, grato por receber a cura que ele tanto esperava. Porque a gratidão é gerada no coração daqueles que verdadeiramente reconhecem quem é Jesus.
que sejamos como esse coxo, que saiu de portão em portão até se estabelecer em um, pois tinha convicção que ali ele encontraria o nome de Deus, que ele passaria a dar aquilo que ele tinha, que era o poder do Evangelho. E olha que Pedro, ele não saiu dizendo, não, mas Jesus fez isso. Pedro não pregou. Pedro apenas disse, o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Deus sabe o quanto eu estava preocupada por esse momento. Sempre eu estou, pode ser a palavra do tempo, pode ser o que for, mas eu fico preocupada. Mas só basta dizer o nome de Jesus. Não basta muita coisa, só basta você dizer que Jesus é o poder que a gente precisa para resolver qualquer tipo de problema que a gente tem. Aleluia! Aleluia! Em meio à nossa caminhada, Deus colocará pessoas aparentemente só querendo uma esmola. E o que você vai fazer diante disso? Será que as pessoas vão olhar para a gente? Porque quem de fato é cristão, aonde está, sabe? Mesmo que é cristão, mesmo onde eu estou, eu posso brincar, Deus sabe que eu sou brincalhona mesmo, posso brincar, pode fazer o que for. Mas no final sempre é digo, eu sou cristã. E a verdade é essa e essa. Será que como filhos de Deus, as pessoas vão ver em nós algum poder? Será que as pessoas vão reconhecer a gente como um canal do poder do Evangelho? Aí o tema, novamente. Você tem alguma coisa da parte de Deus para dar a alguém? Você como filho manifesta o poder de Deus? Ou você se torna uma criatura esperando a manifestação de Deus? Porque tem muito crente, e eu me coloco nisso, essa palavra foi para mim. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou uma filha de Deus, que Ele me ama. Mas quantas vezes eu não manifestei o poder dEle para quem precisava? Porque eu estava esperando outro filho de Deus manifestar o poder dEle para mim. Mas o poder de Deus jamais vai se manifestar para um filho sem antes manifestar o poder dele para outra pessoa que precisa. Aleluia! Qual a nossa verdadeira identidade? Filho ou criatura? Não basta só dizer que é filho de Deus. Nós precisamos manifestar o poder do Evangelho. Aleluia! Nós precisamos manifestar para as criaturas que estão aí, com a expectativa de ouvir, de saber quem é Jesus. Até quando eu vou ficar esperando a manifestação de Deus? Que seja quebrada toda a corrente que Satanás queira colocar sobre a minha vida. Que todo espírito que queira me acorrentar, que queira me aprisionar, que queira aprisionar a minha mente, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque eu sou filha e eu tenho o poder do Evangelho em mim. Eu quero manifestar esse poder para quem precisa. Porque as pessoas não querem só uma esmola. As pessoas querem ser curadas. Seja você um canal, seja você a fonte, seja você um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus, que vai manifestar o poder do Evangelho. Não tenha medo daquilo que você sabe, do pouco que você sabe. O pouco que você sabe diante de Deus é muito para quem precisa. As pessoas estão esperando você abrir a boca. E o que é que nós estamos esperando? Aleluia! Antes queira um milagre na vida dos outros para poder você querer ser na sua. Porque melhor
é se alegrar com os outros, do que você querer algo só para você e não ter com quem contemplar, com quem ser grato, com quem dividir, porque quem quer só para si sempre vai acabar sozinho. Que sejamos como aquele coxo que recebeu a sua cura e colou em Pedro e João. Que possamos reconhecer em nós mesmos o poder que temos, o poder que o Espírito Santo nos deu. Que não tenhamos medo de manifestar para as pessoas aquilo que Deus colocou em nosso espírito. Que o discernimento que Deus lhe deu, que o discernimento que você pediu a Deus e Deus tem tanto lhe respondido, não seja motivo de você se esconder, porque o coração é enganoso, o coração é que nos faz nos esconder daquilo que Deus preparou para a gente. E possamos ser direcionados pelo Espírito Santo e não pelo nosso coração. Que de fato venhamos a ser o Filho de Deus, que não dê esmolas, mas que dê alguma coisa de Deus que há na gente. Nós temos o poder de Deus, que é o Evangelho. Vamos manifestar o Evangelho enquanto podemos, enquanto há tempo. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço. Tu és a minha segurança, Tu és a minha calmaria, Jesus. Espírito Santo, muito obrigado por ter me coberto, por ter me guardado, por ter me dado segurança, por ter me dado, Senhor, aquilo que eu precisava para esse momento, que é a Tua paz, que é o Teu poder simples, que é o Evangelho. Obrigada, meus pastores. Deus abençoe. Deus encha de graça, sabedoria, poder. E que o milagre que vocês tantos esperam seja concedido. Em nome de Jesus. Amém.